Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos iniciando mais um bimestre, né? Agora a gente está no segundo semestre de 2020. Quero desejar boas-vindas a vocês que iniciaram aí o nosso terceiro bimestre. E grande abraço a todos vocês. Estou morrendo de saudade de todos, né? Eu acho que todos estão sentindo falta daquela velha rotina. Mas vamos torcer que tudo se normalize o mais breve possível. Eu sei que as expectativas não são boas, mas a gente tem que se agarrar ao pouco de positividade que ainda existe, tá bom? Então, já espero estar todos com vocês novamente, tá bom? Turma, vamos iniciar agora o nosso novo conteúdo, né? Vocês estavam vendo no bimestre passado a Revolução Francesa, né? Agora a gente vai partir no pressuposto um pouco anterior a essa Revolução Francesa. Hoje eu vou estar com vocês aqui, eu quero estar fazendo um pequeno aparato, vou lá na história, lá no fundo mesmo, e vou fazer todo um cronograma em si, do que ocorreu em si na história desde o século XVII, porque a gente vai falar hoje um assunto muito importante. É um assunto que sempre vai estar aí, né, nas pautas de provas, Enem e etc. Né? A gente vai falar hoje sobre a Revolução Industrial. Né? Essa Revolução Industrial que a gente trabalha na história, ela é um pouco diferente do que vocês vão ver ou já viram em si na geografia. A gente trabalha a partir do século XVIII até o século XIX. Essa é a nossa parte da Revolução Industrial na parte de história. Claro que a geografia ela vai abordar todo lá uma espécie de primeira, segunda e até a terceira revolução industrial, né, o que não está errado, né, isso no viés geográfico, né. Agora na história a gente trabalha uma revolução que é do século XVIII até o século XIX, tá? Então vamos lá. É importante compreender que Inglaterra sempre vai estar aqui sendo citada, tá? Tanto é que nesse primeiro momento eu só vou falar da Inglaterra. A posteriori a gente vai falar um pouquinho também da França, né? Portugal, Espanha, bem mais depois. Mas o cerne, o início em si, né, da Revolução, ela se inicia na Inglaterra, tá bom, pessoal? Então, Inglaterra é o nosso foco hoje. Primeiro momento eu vou nomear os pontos positivos aqui que a gente tem para a Inglaterra conseguir, né, ser a principal potência a garantir a primeira em si a consolidar uma revolução industrial no mundo, né? O primeiro ponto positivo que a gente tem da Inglaterra é compreender que o comércio dela, tanto o comércio externo, que é o comércio em si de exportação, vou colocar aqui uma exportação, funciona muito bem, né? E o comércio interno, esse comércio interno, que é o comércio de mercadorias dentro do país, também funciona muito bem e gera muitas trocas em si, que vai gerar muito lucro em si para a coroa inglesa. Então isso aqui a gente está falando muito antes de acontecer essa Revolução Industrial no século XVIII. Eu estou falando aqui do século XVI, século XVII. Né? Nesse momento aqui, desse comércio externo, desse comércio interno, a gente vai ver que a Inglaterra ela possui muitas matérias-primas em si, e essa troca de mercadorias é a principal atividade econômica da Inglaterra. Só que, além disso, você tem essas exportações para outros países, você tem também uma grande produção em larga escala. Por exemplo, nessa época aqui, a gente tinha a tecelagem em si, que é a produção de tecidos. Então, essa produção de tecidos, é muito importante que vocês compreendam, essa produção de tecidos, que é no século XVI e século XVII, ela é produzida manualmente, né? E tem toda uma cadeia a ser cumprida. Por exemplo, você tem lá a ovelha em si, depois vai fazer o algodão, depois vai passar por uma espécie de linhagem até chegar em si do tecido. Então, isso era produzido pelas famílias em si, né? Isso no século XVI e século XVII. Só que as coisas foram mudando. Mas por que mudou? Primeiro de tudo, vocês têm que compreender que existia aqui uma burguesia. E essa burguesia, ela é o movimento de tudo na Inglaterra. A burguesia, ela vai chegar ao poder a uma espécie, depois vai acontecer lá a Revolução Inglesa,
depois dessa revolução, a burguesia vai assumir todo o poder político do país. E a burguesia vai investir basicamente em duas coisas muito importantes que todo país deveria investir, que seria ciência e educação. Então, a primeira coisa que a burguesia fez quando chegou no poder político foi, né, conduzir essa espécie de investimento aqui para a ciência, principalmente para a ciência, e depois para a educação. Então, ela investiu na base. A posteriori, quando a gente vai falar aqui do século XVIII, a gente está falando da criação do maquinário a vapor, né? Uma coisa muito mais industrializada. Mas isso vai ocorrer porque essa burguesia ela investiu em duas coisas muito importantes que todo país deveria investir, que é ciência e educação. Então, por isso que a Inglaterra ela vai sempre ser citada no quesito Revolução Industrial como a suprema em si, porque ela investiu, né, na educação, investiu na ciência em si, e além disso, ela continha grandes vantagens sobre as demais potências. Por exemplo, comércio externo, comércio interno muito forte, localização junto ao mar. Por que essa localização junto ao mar é muito importante? Embargos comerciais, pessoal. Além dos embargos comerciais, lá no século XVII, século XVIII, a gente tinha também, que era o que a gente chamava de corvo, né, que é basicamente corvo no sentido de, falando da linguagem Inglaterra mesmo, da Inglaterra, a linguagem inglesa, que seria a questão de assalto aos navios em si. Então, isso, né, garantia também grandes apreendimentos de cargas, isso gerava grande lucro também para a coroa em si. Enfim, essa burguesia. Então, além dos embargos econômicos, essa localização junto ao mar ajudava também aos assaltos, aos navios que ali passavam também. Então, era todo um esquema montado aqui. Então, essas vantagens aqui fizeram com que a Inglaterra seja a suprema em quesito de revolução industrial, tá? Investimentos, né, eu já falei para vocês. E depois, né, quando a gente vai falar agora, a gente vai entrar no nosso conteúdo no século XVIII adiante, vai acontecer duas coisas muito importantes. Aqui, nessas vantagens, a gente pode colocar também um êxodo rural. É o momento que a população ela vai sair da zona rural e ela vai passar a habitar a parte urbana, que seria a cidade em si. E essas pessoas vão passar a ser operários, tá? Esses operários aqui não vão ter condições de trabalho, né? As condições bastante precárias em si, vão trabalhar de 14 a 16 horas por dia, né? Em prol de um salário, né? Às vezes nem chega quando eu falei um salário, mas trocava em si alimentos e moradia, né, pela força do trabalho nesse período aqui, tá? Então, tira o negócio do salário que eu falei errado, tá bom, pessoal? Então, trocavam em si a força do trabalho desses operários, era fornecido a alimentação e a moradia. A moradia, né, a gente vai falar um pouco depois, vai ser em cortiços, muito importante se falar também. Então, eu montei aqui uma espécie de um quadro comparativo, tá? De um lado os operários, de outro os burgueses. Os burgueses dominavam o campo político, né? Fez duas coisas muito boas aqui para uma parte da população, né? E ficava sempre acima do resto. Aqui você tem os operários que não tinham condições de trabalho, mesmo assim trabalhavam, né? Essa condição de trabalho aqui, ela não é na manufatura, ela não é na questão onde se produzia grandes quantidades de coisa e uma só coisa, né? Aqui a gente tem mais uma produção de maquinário em si. Então você poderia estar apertando uma peça, apertando um parafuso e etc. Mas era um regime muito duro, né? De 14 a 16 horas por dia. Mais adiante a gente vai voltar nessa causa dos operários, que é muito importante, tá? A Revolução Industrial ela é um avanço, mas também na questão social ela retrocede em si, né? Bem, estou encaminhando um texto para vocês, e vocês vão responder 3 questões e qualquer dúvida eu estarei lá no fórum de R8. Grande abraço a todos e a gente se encontra.